convidado é o professor Agenor, da Universidade Estadual Vale do Acaraú, e neste momento eu entrego a condução dos trabalhos para Bárbara, para o Eduardo, para Daniela e para Luana, nossa equipe de petianos que está aí à frente dos estudos sobre historiografia cearense. Por favor, senhores e senhoras, fiquem à vontade. Boa tarde. Boa tarde. Já quero agradecer pelo professor ter aceitado o nosso convite e agradecer a presença de todos. E assim, professor, você já é nosso conhecido, né? Mas eu acho que tem aluno de primeiro período aqui, não sei. Gostaria que você se apresentasse, ficasse à vontade. E na sua fala a gente já quer saber por que história? Por que você entrou nessa área? O que lhe fascina na história? Tá bom. Vou me apresentar então aqui, tá? Bom, meu nome é Agenor. Aliás, antes de mais nada, grato, né, pelo convite. Eu me senti muito honrado com o contato da Bárbara, né, para a gente conversar um pouco sobre historiografia cearense. Eu sou professor de História do Ceará 1, voltei a essa disciplina há não muito tempo, né? Na verdade, fiquei ali entre teoria e história do Brasil, e foi me dada a oportunidade de ministrar a disciplina de teoria 1, de história do Ceará 1. Então, obviamente que as releituras tiveram que ser necessárias, né, para que, enfim, para que a gente rememorasse algumas questões importantes sobre esse assunto, né? Então, como a Bárbara falou, eu sou professor aqui do curso de História, eu acho que já vai fazer uns 20 anos, né? Já faz um tempinho. E você sabe, quando eu pensei em história, na verdade eu falo isso um pouco em sala, né? Eu queria ser arqueólogo, né? Eu queria fazer arqueologia. Mas na minha época, no século passado, a arqueologia, enfim, eu queria buscar tesouros, né? Queria ser rico, encontrar tesouros, ser um Indiana Jones da vida, né? E nessa época, na minha época de juventude, assim, o curso de arqueologia mais próximo que nós tínhamos era em Recife. E na época tinha algumas questões familiares, que eu morava só com minha mãe, então, enfim, não podia deixá-la sozinha. E fui fazer o vestibular para geologia, porque sabia que geologia tinha algumas disciplinas que trabalhavam no universo, né, que eu queria. Mas graças a Deus eu não tive êxito, e comecei então a fazer um cursinho, e nesse cursinho eu só assistia às aulas de história, sabe? Para onde o professor de história ia, eu seguia esse professor. Era lá no centro de Fortaleza, e eu acabei percebendo que desde muito cedo eu tinha não vou dizer essa vocação, né, mas esse gosto. O gosto pela leitura e o gosto pela história mesmo, assim, né? Então, a história, ela sempre foi, óbvio, que a ideia que eu fazia de história antes de entrar na universidade era uma, né? E eu acho que é assim como acontece com vocês, não é? Embora eu tenha feito a minha graduação lá na década de 90, lá na UES, fiz a minha graduação por lá. Então, foi um momento também em que a maioria dos professores, uma boa parte dos professores eram advindos da época da ditadura militar, não é? Então, nós tínhamos poucos professores afeitos a uma discussão mais teórica, metodológica no campo da história, né? Era uma história muito mais factual. Mas nós tivemos uma professora chamada Vilani Praciano, não esqueço o nome dela, e que a Vilani Praciano, ela já no apagar das luzes do curso, ela chegou no corredor antes de entrar na sala dizendo que tinha uma novidade para a gente. E essa novidade era um texto sobre a Escola dos Análises. Então, vocês imaginam que quando eu estava terminando o meu curso de História, que eu estava tomando pé daquilo que a historiografia, ela já vinha numa mudança bem interessante, né? Seja na Europa e seja até mesmo aqui no Brasil,
mas em meados da década de 90, para nós lá no curso de História ainda era uma novidade. Então a história ela tinha um significado muito tranquilo para mim quando entrei na UES. A história para mim ela era revolucionária. A história para mim ela era uma ferramenta de conscientização das massas, né? Dos trabalhadores, para que a gente fizesse as revoluções. Nós ainda tínhamos, quando eu digo nós, porque eu conheci alguns colegas da graduação que tinha ainda esse romantismo, né, muito forte de uma mudança de uma estrutura de poder no país, não é? Eu nasci em 1968, então a minha juventude foi acompanhando um pouco esse movimento político do país. Então a história, ela servia como uma ferramenta de conscientização mesmo, era conscientizar as pessoas do seu passado para compreender o presente, né? Quer dizer, essa frase muito que nós, esse jogo de ideias que nós muito utilizamos, né? Para decifrar um pouco o que é esse conceito tão complexo que é o conceito de história. Então, eu costumo dizer que na minha época era muito tranquilo. Para que você quer estudar história? Então, a gente tinha uma resposta um pouco pronta, né? Então, quando entrei no curso de História, fui logo entrando no movimento estudantil também, enfim. Foi uma história meio longa, né? Passei um pouco de tempo a mais do que era previsto na graduação, por me envolver em outras circunstâncias, que às vezes eu falo isso também em sala de aula, mas a história para nós servia a isso, né? E aí, durante a graduação, eu encontrei um livro, encontrei não, me apresentaram um livro, que é o livro chamado Desencantos Modernos, que é de um professor da Universidade Federal de Pernambuco, que agora está me falhando o nome dele, já o lembro, em que na introdução desse trabalho dele, ele tinha ele fazia uma discussão que ele se perguntava, né, assim, para que serve a história e tal. E ele dizia que a história servia para que a gente encontrasse algo de feliz na vida, uma felicidade. E eu, enquanto me achando muito político, engajado, né, achava aquilo ali uma bobagem, né, achava que aquilo ali era uma maneira de alienação, vamos dizer assim, não é? E hoje eu mesmo que compactuo com essa ideia, sabe, tento passar para os alunos. Quer dizer, a história ela é uma ferramenta que serve para que a gente viva melhor nesse mundo. E a gente só consegue viver melhor nesse mundo se a gente conseguir fazer uma leitura de mundo mais balizada, né? Eu sempre falo para os alunos que para nós sermos bons historiadores, nós temos que desenvolver um olhar não só histórico, mas um olhar sociológico também do presente. No sentido de que o passado ele retorna através das inquietudes que esse presente nos proporciona, né? Então, tudo aquilo que nos faz virar o pescoço para o passado, ele vem em detrimento daquilo que nós vivenciamos no presente. Então, essa relação presente e passado, ela sempre está muito atuante no métier do historiador, né? Nessa operação historiográfica, a qual fala o Michel de Certeau, não é? Quer dizer, que são operações, na verdade, né? Operações historiográficas que fazem com que, efetivamente, a história ela seja uma das ciências mais revisionadas, vamos brincar assim, não é? Quer dizer, há um revisionismo histórico constante, eu acho que isso é o que faz da história uma ciência sempre atual, uma ciência sempre necessária, porque ela é uma invenção humana mesmo, né? A história é uma invenção humana. Então, foi nesse universo aí meio caótico, né? De saber o que é a vida, de saber por que é que nós somos da maneira que somos e nos comportamos da maneira que nós nos comportamos, em que a história ela vai ser, enfim, ela vai se apropriando, vamos dizer assim, né? De todas as inquietudes, inconstâncias, dúvidas de nós seres humanos e, consequentemente, nós historiadores, né? Costumo dizer que o historiador tem muito mais perguntas do que respostas, né? Mas é uma ciência fascinante, eu acho que vocês estão sentindo isso. Então, um pouco do meu histórico é isso, né? Um rapaz metido a revolucionário. Então, eu entrei no centro acadêmico, na verdade, o centro acadêmico que tem hoje lá na UES, é o Centro Acadêmico Caldeirão,
Ele foi o centro, esse nome foi dado justamente pela chapa a qual eu fiz parte, né? Centro Acadêmico Caldeirão, em homenagem ao movimento que nós tivemos lá na região sul do estado, né? E com a experiência do centro acadêmico, nós começamos, então, a movimentar e nos aproximar de professores que tinham um pouco essa energia, né, de mudança e de releitura sobre a história, né? E um deles foi o professor Paulo Emílio. Não sei se vocês conheceram o professor Paulo Emílio, que ele esteve aqui algumas vezes visitando o curso de História, hoje ele mora aqui na Meruoca, né? Mas ele foi um indivíduo, um cidadão, né, que foi exilado no período de 64, na década de 60, né, na época da ditadura militar. Ele teve que sair do país, então ele, para a gente, era o grande referencial que nós tínhamos no curso. Tá? Então, eu costumo dizer que, na minha época, por estar muito próximo esse momento da ditadura militar, o movimento estudantil e o envolvimento dos alunos era muito forte no que diz respeito a uma discussão política sobre o mundo a qual nós vivíamos, né? Obviamente que hoje nós vivemos outros tempos, mas são tempos que também estão exigindo dos alunos uma reflexão muito forte no que diz respeito a esse desenrolar político que nós estamos tendo, não só no país, como no mundo, né? Então, é importante, antes de mais nada, o aluno de história, o professor de história, ele ser sensível a esse universo, né? Ele ter uma sensibilidade de perceber em que tipo de sociedade é essa que nós vivemos, que é uma sociedade, e aí a história nos mostra muito bem, não é? Nós somos uma nação que ela é forjada sobre o trabalho escravo, ela é forjada sobre o latifúndio, não é? Ela é forjada a partir do mandonismo, ela é forjada em cima do patriarcalismo. Então, ela é uma sociedade forjada dentro de uma desigualdade. E eu sempre penso que o professor de história, ele tem que ter um olhar sensível a isso, perceber isso, para que ele utilize esse conhecimento, ele utilize essa ciência para fins de conscientização também, né? Para que conscientize mesmo essas gerações, que sempre vão ser novas, né? No que diz respeito à sala de aula, para que eles compreendam melhor que mundo é esse e perceber que as coisas não são porque são, não é? Há efetivamente um movimento que exerce um poder de mudança, e nós temos que entender que movimento é esse, que poder é esse, né? De onde fala isso? Então, quando nós falamos assim, né, que o Michel Dissertot, novamente voltando a ele, né, ele faz aquelas perguntas, né, para quem o historiador escreve, né, o que o historiador produz, nós temos que ter uma consciência muito clara disso, né? Qual é o nosso, a maneira como nós enxergamos a sociedade está intimamente ligada à maneira como nós buscamos o passado. Né? Se nós não tivermos essa análise, ou se nós não tivermos essa leitura bem feita, efetivamente aquilo que o historiador vai produzir, ele vai ter o seu grau de importância ou não. Embora eu pense que tudo é importante no campo da história, né? Eu fui amadurecer no campo da história nos encontros de estudantes de história. O meu primeiro encontro de encontro de história foi em Curitiba. Então, quando eu fui para esse encontro em Curitiba, de vez em quando eu falo isso em sala também, né? Eu não sei se para me aproximar mais de vocês, assim, no sentido de, como eu hoje carrego muitos cabelos brancos, né? Esses cabelos brancos, às vezes, nos distanciam um pouco, né? O Tito daqui a pouco vai saber bem direitinho o que é isso aí, né? Mas eu sempre falo um pouco de algumas experiências que eu tive extra-sala de aula, sabe? Porque eu penso que elas são importantes mesmo a gente falar. Então, quando eu fui para esse encontro de história, foi a primeira vez que eu saí do Ceará. Eu achava que frio, por exemplo, era ali em Ubajara, Tianguá, não é? E eu fui para um encontro lá em Curitiba,
E foi um encontro que nós pegamos justamente o frio lá de Curitiba, que foi 0 grau. Então, tu imagina o que é um cearense, com as roupas que eu fui, pegar um frio de 0 grau lá em Curitiba. Não foi brincadeira, não foi brincadeira. Pessoalmente, eu falo, converso melhor isso com vocês. Mas eu não estava muito interessado no encontro, não. Não estava muito interessado, porque nessa época eu já tinha uma relação muito grande com o álcool e com drogas. Então, nessa época, era curtição geral. A minha ideia era ir para Ampul para conhecer alunos e alunas, né? E curtir. Mas você sabe que foi justamente lá que eu percebi que havia uma quantidade enorme de colegas estudantes muito estudiosos, pessoas que levavam muito a sério a graduação. E até então, eu estava levando a minha graduação não muito dentro de uma seriedade. Porque essas coisas que eu falei para vocês, que eu conheci, elas tiram a gente do nosso foco e nos tiram do nosso eixo. E eles nos tiram do nosso equilíbrio. Então, durante um bom tempo, eu me desequilibrei no campo acadêmico, no sentido de escolher coisas que efetivamente não foram nada sadias para mim. Quando eu comecei a participar desses encontros, eu fui percebendo que esse universo da história, do curso de história, a graduação de história, era muito maior do que eu imaginava. Encontrei pessoas interessantíssimas, inteligentíssimos, né? Com leituras vastíssimas, a qual eu não tinha, e isso começou a me incomodar. Me incomodou por demais. Então, quando eu voltei para o Ceará, eu comecei, então, a tomar mais, ter mais seriedade naquilo que eu colhi enquanto estudante. E fui levar mais a sério o curso. Foi uma retomada, na verdade, foi uma retomada. E aí eu comecei, então, a ver com mais seriedade isso, terminei a minha graduação, e foi justamente numa época que eu fui transferido, eu pedi minha transferência aqui para Sobral, porque na época eu era casado com a professora Crislene, né? Então ela foi transferida para cá e eu fui transferido, aí eu pedi minha transferência também. E ao fazer isso, apareceu uma oportunidade de um mestrado interinstitucional entre a UVA e a Universidade Federal de Pernambuco. E eu me interessei em fazer esse mestrado, já tinha terminado a minha graduação, e fui escolher um tema, fui pensar num tema. Eu era recém-chegado em Sobral, e uma coisa que sempre me chamou muita atenção de Sobral foi essa aura religiosa dela. Olha, já estava começando a, de uma maneira indireta, né, vamos dizer assim, deixar um pouco de foco aquela ideia inicial que eu tinha de formação minha enquanto historiador, né, história política e tal. E aí eu comecei a escrever, a minha monografia a minha dissertação, desculpe, foi sobre o círculo operário, a formação do círculo operário, os trabalhadores urbanos aqui de Sobral. E ao começar a pesquisar isso nos jornais de época, eu comecei então a perceber a grande influência que foi da Igreja Católica aqui em Sobral no que diz respeito a esse assunto também. Bom, então fui me aprofundando nisso. Foi a época, então, que eu entrei no curso de História, não é? Como professor, não era substituto, era professor bolsista, e logo em 2003 foi que apareceu a oportunidade de um concurso, e aí eu entrei. Então, quando eu entrei, eu já tinha terminado o mestrado. Eu apresentei na Federal de Pernambuco, e um tempo depois eu comecei a pensar sobre o doutorado. E no mestrado eu tive uma disciplina com o professor Edgar Dedeca. Ele foi um professor convidado, e teve uma das aulas dele que ele achou interessante essa importância da religiosidade aqui no Ceará, principalmente no que diz respeito a esses polos antagônicos, como ele chamou, né, de um lado nós vamos ter a figura de Dom José, que é essa figura ultramontana da igreja, né,
e de um outro lado nós vamos ter um outro religioso, também muito forte, no sul do estado, que tem uma formação, mas muito mais uma prática religiosa, muito mais alinhado ao que nós chamamos de religiosidade popular. Então, quando ele falou aquilo ali, me despertou. Isso ainda lá no mestrado. E quando eu fui escolher o tema de doutorado, eu digo, bom, para mim vai ser um desafio isso. Então, comecei a aprofundar minhas discussões sobre história, religião e religiosidade, né? Então, comecei a perceber que esses temas, na verdade, assim, eles me encontraram, sabe? Porque a gente fica naquela de quem escolhe o quem, né, no campo da história, assim, no campo do tema da história, não é? Porque tem uma outra questão interessante na minha vida, que eu fui sempre um cara muito refratário à questão religiosa, né? Assim, a ter uma religião. Eu sempre fui uma pessoa, estudei em colégio de padres, né? Mas, enfim, aquilo não me encantou nem um pouco, e obviamente, quando eu entrei no curso de História, eu acho que o bonito era eu me dizer ser ateu mesmo, né? Porque mostrava um senso crítico muito forte da minha parte, isso para as pessoas, mas, na verdade, isso foi um vazio que eu tinha, né? E eu sempre costumo dizer que esse vazio pessoal, essas pesquisas que eu faço, né? Ou essas orientações de pesquisa que eu tenho, é justamente uma forma de complementar, né, de preencher um vazio que eu tive. Então, há essas questões pessoais e essas questões de formação, que elas são muito fortes, uma coisa não está desligada da outra, né? Então, assim, quando eu passei a estudar esse campo religioso, né, eu percebi que para a historiografia cearense, ela é de fundamental importância, aqui assim como qualquer outro tema, não é? São de fundamental importância para o campo da história e para o campo do historiador, porque efetivamente a gente vai colocando alguns tijolos, né, nessa arquitetura, vamos dizer assim, né, de uma historiografia cearense. Então, meu trabalho é mais um dos. Porque você sabe, quando eu comecei a minha tese de doutorado, eu fui para o Rio de Janeiro achando que o meu trabalho ia ser o trabalho que iria revolucionar a historiografia cearense. Eu achava, assim, esse meu tema de uma novidade tamanha. Tanto é que a banca, quando me entrevistou, e depois o primeiro encontro que eu tive com o meu orientador, Paulo Quinaus, ele mesmo falou assim, que olha, esse teu tema chamou a atenção realmente de todo mundo, assim, porque é um tema que, enfim, não é muito bem trabalhado, né? E aí foi que eu me achei o Michel Dissertor da história, né? Mas é interessante que quando eu comecei, então, a fazer as leituras dos intelectuais do século XIX, principalmente ali os do Instituto, né, Histórico, aqui do Ceará, você vai perceber que a historiografia cearense, e aí eu digo também essa historiografia religiosa, ela inicia com eles. Não é? E algumas questões que eu trato na minha tese foram evocadas primeiramente por eles. Graças a Deus que nós temos as notas de rodapé para fazermos justiça a esses intelectuais. Não é? Eu sempre costumo dizer para os meus alunos de História do Ceará que a leitura desses intelectuais ela é de fundamental importância. Fundamental importância. Eu sempre digo que os clássicos, eles são clássicos porque eles devem ser lidos. Eles não são clássicos porque foram muito lidos. Né? Então, esses intelectuais do Instituto, óbvio, levando em conta o lugar de escrita, não é? Os sentidos daquela escrita, as motivações daquela escrita, obviamente que nós, historiadores, né, temos que balizar isso, temos que levar isso nas nossas discussões, das nossas análises, mas a leitura é fundamental. Então, quando eu falo sobre... eu falo assim que o que o meu trabalho ele traz um pouco de novidade para a historiografia cearense é que a historiografia cearense ela sempre vai tratar o desenvolvimento urbano
mas no desenvolvimento urbano ou muito alicerçado nas metrópoles, não é? E um desenvolvimento urbano movida pelos condicionantes econômicos. E na minha tese, o que eu tento apresentar de novo, né, colocar entre aspas, né, que é a minha amiga Regina Reich, que eu posso colocar de novo é que nós podemos olhar também para esse desenvolvimento urbano a partir de uma preocupação teológica, inclusive. Teológica, quer dizer, havia uma preocupação da Igreja Católica na construção de cidades que remonta a uma memória de longa duração. Então, na minha cabeça, funcionava a grande questão, né, a grande interrogação que eu faço na minha tese é que modelo de cidade esses dois religiosos eles trouxeram aqui para o Ceará, né? Quer dizer, que eles moldaram. Então, Juazeiro nessa busca de ser uma Jerusalém celeste, né? Ou uma Jerusalém terrestre, a ideia da cidade de Deus, de Santo Agostinho, né? E Sobral é a cidade romanizada, a cidade heráldica, né? A cidade triunfalista, né? A cidade ultramontana. Então, esses modelos de cidade, em um dado momento, elas entraram em choque, porque a República, ela também tinha o seu modelo, né? Então, a minha tese, ela procurou justamente verificar, averiguar e discutir isso, né? Compondo essa construção desse conhecimento dentro daquilo que a historiografia cearense, ela não muito trata, né? Ela não discorre muito sobre isso. E, enfim, se deu basicamente nessas questões, né? Embora tenha ampla consciência, né, e conhecimento de que essa historiografia religiosa, ela hoje é muito bem estudada e profundamente estudada por alguns intelectuais muito importantes da historiografia cearense atual e também por nossos colegas antropólogos e sociólogos também.